Salve, salve, falar sobre Vivência Design Casas Paulistanas, gente. Aqui algumas experiências do Vivência Design. Então vamos lá. Opa, agora sim. Qual que é a ideia do Vivência Design? O Vivência Design é a gente poder ganhar uma amplitude na capacidade de criação, ou seja, a gente poder criar de um outro lugar com mais assertividade, com mais segurança, tá bom? Isso faz parte dos nossos cursos aqui que eu desenvolvi, que sempre com esse objetivo de trazer de volta o arquiteto de design interiores como protagonista da construção. Somos nós os responsáveis para a criação de espaço, somos nós que temos a alma do projeto, somos nós que fazemos isso, a gente tem que trazer isso de volta. E essa questão da criação é sempre uma questão como é que nós criamos, inovamos com segurança, né? Então esse processo aqui que eu acabei juntando, que eu acabei formatando, que é uma metodologia de criação, ela cai como uma luva no Vivência Design, que é uma vivência para a gente conseguir entender como tudo isso funciona, tá bom? Para quem não me conhece, vou me apresentar agora. Sou Beto Guimarães, eu sou arquiteto, professor e fotógrafo. Faz 35 anos que eu trabalho na área e aqui tem alguns dos meus projetos nesses 35 anos que eu fiz de relevância. Então, o Mercado Municipal, que eu fiz junto com Pedro Paulo de Melo Saraiva em 2004, 2005, né? A implantação do mezanino, essa coisa extremamente charmosa e bonita. Dom Restaurante do Alex Atala, eu fiz com o José Roberto Moreira do Vale, que é um projeto de interiores, o maior restaurante do Brasil durante vários anos. E como fotógrafo eu fiz muitas obras, participei principalmente da Concrejado, obra do Restauro Municipal, Museu da Língua Portuguesa, enfim, obras sensacionais. Tá bom? E como professor, tem uma história na Pan-Americana de artes, design interiores, e depois com o meu curso, o Vivência Design é um deles, né? Assim como Sketch, assim como Projetual. Mas o Vivência Design, por exemplo, aqui é o Danish Radio em Copenhague, que eu levei alguns alunos para a gente falar sobre o projeto do Jean Nouvel. Enfim, tem várias edições, tá? Mas a ideia do Vivência Design qual que é? É um processo criativo que eu fui estudando e juntei as 4 principais teorias de projeto, que é arte conceitual, gestalt, semiótica e identidade, para chegar nesse processo de elaboração de projeto. Resumindo, né, é um curso de capacitação conceitual que juntamos a intenção do projeto com a arte conceitual, os signos que nós vamos colocar e a composição disso. Então, como é que funciona essa parada do Vivência Design? Nós visitamos, é uma imersão, né? Nós visitamos vários lugares e nessas imersões a gente vai visitando, entendendo no grupo, validar no grupo qual é o sentimento que está aflorando e a partir desse sentimento que é comum ao grupo, nós vamos decodificar como o ambiente nos faz sentir isso. Então, é um processo que nós percebemos fisicamente o que nós sentimos, entendemos significativamente, né, com os signos à nossa volta e a composição deles, como isso faz acontecer com a gente. Então, ao longo dessas visitas, a gente vai ganhando uma corporificação de entendimento disso. E depois, quando nós vamos fazer um projeto, isso está muito mais assertivo, mais condensado, está mais fácil fazer, mais seguro. Algumas vivências que a gente fez, né, ao longo desses anos. Berlim, né? É incrível, Berlim. Copenhague, para projeto residencial, leva a gente num outro nível de projeto residencial. É absurda a diferença que faz. São Paulo de 6 dias. No caso aqui, a gente está falando de São Paulo de um dia, que é a vivência Casas Paulistanas. Tá bom? Alguns depoimentos, a Karen Becker. Não só indico a viagem, como acho que deveria ser obrigatória, porque é um aprendizado de uma maneira diferente, não é intelectualizado, ele é corporificado. Né? A Juliana, ela fala que ela brinca que como foi uma criança aprendendo a ler. Que é exatamente isso, né? É uma leitura, é uma comunicação. Então, quando a gente faz o projeto, a gente tem que saber qual a intenção que a gente quer dar e como nós montamos isso. Assim como um texto, né? Assim como um poema, enfim. E a Vanessa, né, que mudou o processo criativo dela, que é esse o processo, essa a ideia, tá bom? E a grande questão, como é que você é assertivo com os projetos dos seus clientes, não é verdade? E esse é um método em si, tá? É a arte conceitual, como a intenção que eu quero dar, a semiótica, que signos que eu uso, né? A gestalt, a composição, aqui a gente tem vários exemplos disso, e a identidade como resultado final. Então, quanto mais autêntico, mais a identidade é única. Né? E esse sentir, pensar e fazer é todo o ciclo que a gente faz durante o processo. Enfim, é isso que nós discutimos nessa vivência. Um exemplo aqui é o MASP, que eu trago, a arte conceitual vão livre, a semiótica, que a Lina Bobardi traz, essa questão, essa brincadeira, que aqui tem tudo a ver com a proposta dela do MASP. Né? Para quem sabe o que é o MASP, entende isso. Né? Esse signo aqui, essa foto dela. Aqui a composição e identidade como sendo espaço para o público. Enfim, Casas Paulistanas. O que é o Vivência Design em Casas Paulistanas? É um roteiro sensacional que eu acabei fazendo. Tá? Aqui é a casa do Artigas, tá? Que nós visitaremos também. Então o programa, né, ele faz de um dia. Nós fazemos uma passagem pela história da Casa Paulistana. Tá? O paulistano traz essa pujança, essa coisa de renovação, essa coisa de destruição e construção.
e antropofágica, então nós vamos entender como é isso, em um dia dá para sacar isso. E aqui está um pouco disso, aqui está na Lina Bobardi, aqui está na casa do Artigas, então são várias casas de estilos diferentes, com condicionamentos diferentes que nós vamos entender, né? Qual o pensamento do arquiteto na casa, como esse pensamento foi aplicado e como é que se aconteceu isso ao longo dos anos, como isso ficou com o uso. Então, tem a casa do Artigas, tem a casa da Emma Clabin, tem a Casa Bandeirante, que é onde é o início de tudo, né? E a Capela do Morumbi, que é a taipa de pilão. Então a gente vai pegar a nossa história paulistana, do Bandeirante, do índio que aqui moravam, né? E como isso se transformou ao longo dos anos a casa de referência brasileira. Vamos ver a casa do Paulo Mendes da Rocha por fora, né? Que não dá para entrar. A casa da Lina, a casa do Oswaldo Brat, que fez para a Fundação Maria Luiza Oscar Americano, o Zalsupin, que é uma coisa completamente interessante, que contrasta com toda a arquitetura paulistana que a gente vê do Artigas, da Lina Bobardi, enfim, mas também está intrínseco nesse pensamento do residencial. Enfim, aí um dia a gente passa por tudo isso, está aqui o programa inteiro, né? Então nós vamos visitar as casas, os ambientes, entender qual a sensação que está lá dentro, né? Entender como os arquitetos trouxeram, são vários esses elementos, como trouxeram esses elementos para o projeto para dar a intenção que eles queriam, entender como isso está dentro da ótica da cultura paulistana, essa cultura antropofágica, né? E como isso reflete o pensamento dos que aqui vieram. E como isso influencia nós, paulistanos principalmente, paulistas também, brasileiros, a nossa forma de ver o mundo a partir dessa ótica de guia econômico que São Paulo é. Então São Paulo traz essa vertente pela força econômica. Tudo isso é interessante porque vai moldar a nossa forma de projetar. Então a gente sai no final desse dia com um entendimento assim, tipo, opa, mudou, é uma provocação, mas também é uma capacitação, né, de recursos, que a gente vai falando de Gestalt, semiótica e tudo mais, e elementos disso. Então é bastante rico, tá? O que está incluso nesse dia? Atividades programadas com a minha curadoria, tá? Material didático que eu entrego, custos das entradas dos museus, né, já estão inclusos, né? Transporte local, tá? E o grupo é no máximo 14 pessoas, né? E a gente sai do Butantã. Importante que o valor por dia tá aqui no site, ou então aqui essa gravação vai para dois lugares, tá? Ela vai estar no site e vai estar nessa plataforma de comunicação. Então, nessa plataforma de comunicação, se tiver, você vai ter um link para ir para o site. E se você tiver no site, lá embaixo tem o preço, tá bom? E os alunos, mostra aí, tem 25% de desconto. Então, vai lá embaixo, você vai ver o preço direitinho, tá bom? É melhor seguir, porque senão vai mudar esse vídeo, vira tudo, é uma confusão. Tá bom? É isso. Então, opa, essa é a ideia. E contatos, dúvidas, inscrições. Aqui no site, no final, tem um botão. E aqui na plataforma também vai ter um botão para você conversar comigo. Qualquer coisa, manda mensagem, tá aqui os números e tudo mais. Beleza? Então são essas informações. As datas também vão estar disponíveis no site, tá? Para ver quando vai acontecer. Mas assim, é um programa que é inesquecível, muda a forma de ver o pensamento de projeto, porque aqui a gente faz muita coisa com muita profundidade e é bastante rico. Combinado? Te espero lá. Para inscrição no site, tá aqui o botão embaixo, lá embaixo tem os botões. E para tirar dúvida com a gente também. Combinado? Então nos vemos lá nas Casas Paulistanas. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.